Oi, povo. Estamos aqui novamente para dar continuidade, né, ao nosso vídeo falando sobre a data que comemoramos hoje, o 11 de setembro. Bom, passado o período soviético, né, e da primeira e segunda fases da Guerra Civil Afegã, que primeira fase de 92 a 96, segunda fase de 96 a 2001, nós tivemos a ocupação talibã estabelecendo o Emirado Islâmico do Afeganistão. E esse Emirado Islâmico do Afeganistão, tendo como braço armado, né, tendo como associação, né, a Al-Qaeda, eles promoveram muitos ataques terroristas contra a Aliança Muçulmana, né, a chamada Aliança do Norte, e a alguns membros da OTAN. Dentre esses membros da OTAN, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, o Canadá e outros países com menor participação. Mas, basicamente, Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá, que eram os que tinham maior influência naquele momento para estabelecer uma ofensiva caso fosse necessário. E, nesse meio tempo, o Osama Bin Laden, o que ele faz? Ele financia algumas pessoas a irem para o território americano e estudarem sobre e fazerem vários cursos que não despertassem nenhuma atenção dos americanos. Lógico que já, né, por conta daqueles outros ataques terroristas e tudo, nós já tínhamos alguns membros, né, da chamada inteligência americana, mas, enfim, de efetivo, eles eram cidadãos comuns em estudo, como entraram muito provavelmente como estudantes, e começaram a se estabelecer como cidadãos. Eis que no dia, lógico, depois de toda a operação pronta e colocar e estabelecida, né, uma vez que a princípio a Al-Qaeda queria atacar instalações militares com proeminência nuclear, né, ou instalações militares ou usinas nucleares, o que foi, né, nesse caso, Osama Bin Laden foi voto vencido, né, porque era uma insistência dele que seria melhor atacar instalações militares, até instalações militares em outros locais, né, em outros locais em que tivesse uma frota americana, uma vez que eles já vinham fazendo uma série de atentados. Por parte do Osama, ficou definido que 19 terroristas ocupariam, pelo menos, porque a ideia deles é que não houve tempo ágil para que eles esquematizassem sequestrar outros aviões naquele dia que ficou determinado por eles, até porque, para eles, o mês de setembro era um mês significativo dentro daquilo que representava a ofensiva americana no Afeganistão, ou, né, por parte dos jihadistas, porque
a instalação do Pentágono se deu no mês de setembro e, coincidentemente, o Pentágono, a construção dele, o término da construção do Pentágono, que é o órgão de inteligência e monitoramento militar dos Estados Unidos, se deu também no dia 11 de setembro. O assassinato do Kennedy, que foi uma coisa que assombrou os americanos da forma que foi, embora a CIA tivesse tido uma ação muito rápida, aconteceu também em setembro, se não me engano, no dia 21 ou no dia 22 de setembro, na década de 60. Então, assim, foi uma coisa que Bin Laden, ele, por um lado, se prendeu a esses fatos, né, para poder empreender, enfim. Ele mandou lá os 19 terroristas, né, se apossarem do máximo que eles pudessem de aviões. E aí, na manhã do dia 11 de setembro, uma terça-feira, 11 de setembro de 2001, uma terça-feira, pela manhã, eles fazem uma sequência de sequestro de 4 aviões. 2 saindo do aeroporto de Boston, um saindo da Virgínia e uma quarta aeronave. O voo 11 da American Airlines, se não me engano, saindo de Boston com destino a Los Angeles, às 8 horas e 36 minutos, horário de Washington, D.C., atinge a torre norte do World Trade Center. 37 minutos depois, 37 minutos, às 9h03, o voo 175 da United Airlines, também saindo de Boston, atinge a torre sul do World Trade Center. Para muitos, aquilo, né, lógico, conhecido como Torres Gêmeas, porque eram 2 conjuntos de edifícios. Se não me engano, a Torre Norte um pouquinho maior que a Torre Sul. Era o centro financeiro, né? Nós tínhamos várias repartições financeiras do mundo inteiro no World Trade Center. E aí, às 8h36, o primeiro avião colide com a Torre Norte. E o fato daquele primeiro avião ter colidido com a Torre Norte pareceu ser um acidente. Mas quando, 37 minutos depois, houve a colisão com a Torre Sul, aí as coisas já não foram mais tomadas como um simples acidente. E aí, nesse caso, já ficou meio que configurado um atentado terrorista. Um terceiro avião do voo 77 da American Airlines colide com o Pentágono às 9h37 minutos. Nesse momento, já havia um esforço, inclusive no Pentágono, de rastrear, até para mensurar se havia uma tentativa de outras aeronaves para atingirem outros lugares. E já havia um outro avião, também da United Airlines, do voo 93,
já sequestrado. E aí o que aconteceu? A notícia do primeiro avião e depois, né, com o segundo avião, aqueles que já estavam no ar e que foram tomando conhecimento, porque foram avisados por parentes, que dois e um terceiro avião já tinha sido também sequestrado, os passageiros, alguns tripulantes que restaram, conseguiram derrubar esse avião, que ainda paira uma dúvida se era realmente para atingir o Capitólio, que é o Congresso, né, norte-americano, ou se era para atingir a Casa Branca, uma vez que a rede de informações desses terroristas sabiam que, naquele momento, o então presidente George Bush, ele não estava na Casa Branca. Ele estava visitando uma escola num outro estado e, inclusive, para quem ainda não assistiu e tiver a curiosidade, tem uma série falando sobre o 11 de setembro, sobre os 20 anos do 11 de setembro, na Netflix, que inclusive diz que os tripulantes do Força Aérea 1 adotaram medidas que não eram comuns, mesmo que o presidente ainda não estivesse a bordo do Força Aérea 1, como, por exemplo, eles só ligavam as turbinas do avião depois que o presidente estivesse a bordo do avião. E nesse dia, quando perceberam que o presidente estava se aproximando do Força Aérea 1 para voltar para Washington, as turbinas já estavam ligadas e, inclusive, logo assim que o presidente embarcou, sem antes ter sentado ou estar sentado, como era de praxe fazer, eles já estavam decolando, visto que o mundo, primeiramente, lógico, os Estados Unidos, né, que se julgavam uma nação intransponível, principalmente tendo rompido a sua segurança por terroristas dentro do próprio território americano, que fizessem, inclusive, alterar a rotina do Força Aérea 1. Bom, aí, tendo as torres sendo atingidas e uma hora depois de a primeira torre ter sido atingida, ter vindo abaixo, no caso a Torre Sul, né, foi a primeira a ruir, depois a Torre Norte, enfim, começou o processo de ocupação do Afeganistão por parte do governo norte-americano para uma caçada ao saudita Osama Bin Laden. Essa caçada, primeiramente, foi chamada de liberdade duradoura. E depois, assim, vieram outros nomes, né? Mas, a princípio, nos Estados Unidos, essa operação militar é chamada como liberdade duradoura, que tinha como objetivo principal a caçada ao terrorista que, em nome, né, da organização que ele criara, a Al-Qaeda, assumiu a autoria desses atentados de 11 de setembro. E aí, nessa caçada, já tinha, lógico, nós já tínhamos a ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão, embora Osama Bin Laden ele só tenha sido pego
quase 10 anos depois, em 2 de maio, ele já não estava mais no Afeganistão, ele estava numa cidade paquistanesa chamada de Abbottabad, e em 22 de junho de 2011 ainda, o então presidente Barack Obama anunciou que os Estados Unidos dariam o início de uma retirada sistemática, que nós sabemos, logicamente, que não aconteceu, e ficou uma ocupação militar e política por parte dos americanos ainda no restante do governo Obama e ainda no governo do ex-presidente Donald Trump, embora o Trump, ano passado, já tivesse assinado, né, ainda em campanha, e certo que ele alcançaria a vitória, ele assinou um tratado, ele assinou um acordo dizendo que agora, em 2021, nós teríamos a retirada, ainda que sistemática, mas nós teríamos a retirada das tropas americanas, né? E aí aconteceu que o Trump, ele, né, não chegou à reeleição, mas o presidente Joe Biden também já tinha dito que faria a retirada. Assim como outros presidentes também já vinham discutindo a desocupação de alguns locais de ocupação americana, como a base militar de Guantánamo, em Cuba. Mas, enfim, que acabou não acontecendo e agora voltou à pauta aí de estudos para termos essa desocupação em Guantánamo. Mas se assim acontecer, nós estaremos aqui no que está um pouquinho de história também, fazendo comentários sobre a desocupação, e aí nós vamos entrar com mais detalhes nessa base militar em Guantánamo. Bom, em agosto de 2020, né, o Donald Trump promete, por acordo, que iria tirar, primeiro ia tirar os civis, né, e gradativamente ia tirando todos os civis norte-americanos e alguns aliados, alguns afegãos aliados que já tinham manifestado o desejo de seguir com os americanos. E aí nós começamos a ver, no início de outubro, no início de agosto, melhor dizendo, o Talibã já ocupando algumas áreas no norte do Afeganistão. E em agosto do Afeganistão, em agosto de 2021, né, em agosto desse ano, houve a retirada das tropas americanas, inclusive quem passou a acompanhar, né, a ocupação americana em Cabul, se inteirou aí de outras pessoas de outros países que foram retirados pelos americanos. Dias antes da chamada retirada total, né, que nós sabemos que ainda ficaram alguns poucos cidadãos, mas dias antes da retirada total dos militares do Afeganistão, nós tivemos, já com aeronaves de outros países
também retirando os seus do Afeganistão, nós tivemos um atentado e no finalzinho de agosto nós vimos, inclusive, cenas deploráveis que foram veiculadas pela imprensa do mundo inteiro, a desolação e a correria de afegãos tentando embarcar quase que à força em todo e qualquer avião que pousasse, né, em Cabul. E pouco depois nós vimos o presidente afegão indo para o Paquistão e depois pedindo asilo político num outro país que agora não me recordo onde. E dois dias depois, ou no dia seguinte a essa informação de que o presidente não estava mais em Cabul, nós vimos o Talibã retomando o controle total do território afegão, já tendo, inclusive, determinado um novo governo e trazendo preocupação para o povo afegão, principalmente para as mulheres, que nesses 20 anos de ocupação americana tiveram oportunidade de ver os seus, principalmente as mulheres, de verem as suas tradições seculares, de, por exemplo, poder ir a uma escola ou frequentar uma universidade, viram esses direitos se esvaindo, e uma vez que veem esses direitos se esvaindo, trazendo uma grande preocupação, não só ao mundo, né, mas na questão do governo afegão, que, embora nós saibamos que não vai ser cumprido, garantir o direito, porque nós já temos, inclusive, cenas de pessoas que estão sendo perseguidas e açoitadas em solo afegão, homens, né, arrastados para o meio da rua e sendo açoitados porque eram opositores ao Talibã. Então, nós podemos imaginar, infelizmente, que nós vamos ver aí as mulheres afegãs tendo um novo cerceamento de direito e sendo obrigada novamente a usar a burca, não podendo sair desacompanhada do pai ou do marido, e as meninas não podendo frequentar escolas e faculdades. E aí, ao fim dessa ocupação norte-americana, nós também temos questionado, nós, assim, o mundo, né, tem questionado se, de fato, havia necessidade dessa ocupação americana por tanto tempo, uma vez que eles não conseguiram fazer com que o povo afegão adquirisse o melhor modelo, pelo menos para os americanos, de transformar o Afeganistão num país capitalista e sem o cerceamento de direitos. Eu espero que, de verdade, as coisas no mundo sejam restabelecidas, né, ao sistema normal, ou ao regime normal, como queira. E na próxima, que está um pouquinho de história. Obrigado.